Capítulo 3. Assentados com Cristo. Mateus 28, 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Cristo subiu aos céus, transferiu sua autoridade à igreja. Ele é a cabeça da igreja e os crentes compõem o corpo. A autoridade de Cristo tem que ser perpetuada através do seu corpo que está sobre a terra. Através de todo o livro de Efésios e em outras passagens nas epístolas, Paulo usa o corpo humano para ilustrar o corpo de Cristo. Cristo está assentado à direita do Pai, o lugar de autoridade, e estamos assentados com Ele. Se você tem noções de história, sabe que sentar-se ao lado direito do Rei é sinal de autoridade. Morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. Isso não é algo que será feito por Deus no futuro. Ele já o fez. A maior obra de Deus. Efésios 1 e 18, 23. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. 21. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Observe especialmente o versículo 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Em outras palavras, houve um tal transbordamento do poder de Deus, ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, que esta foi de fato a obra mais poderosa de Deus até então registrada. Satanás e suas hostes se opuseram à ressurreição, sendo, entretanto, confundidos e derrotados por nosso Senhor Jesus Cristo, que se levantou dentre os mortos, subiu ao céu e agora está assentado à mão direita do Pai, acima de todos eles. Lembremo-nos de Colossenses 2:15, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Estes são os mesmos poderes demoníacos com os quais temos de lidar, mas, graças a Deus, Jesus os derrotou. Outras traduções dizem, reduziu-os a nada ou paralisou-os. Nos tempos antigos, os reis vitoriosos, trazendo consigo os cativos, desfilavam mostrando-os publicamente. Jesus fez isso com o diabo, expondo-o diante dos três mundos, céu, inferno e terra. Depois de o derrotar, Deus nos deu esse relato nas Escrituras de modo que nós aqui neste mundo soubêssemos o que acontecera. Deus quer que tenhamos conhecimento do que aconteceu na morte, sepultamento, ressurreição e tomada de posição de Jesus no trono. Deus quer que saibamos o lugar que Ele deu a Cristo acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir. Efésios 1 e 21. A fonte de nossa autoridade. A fonte de nossa autoridade se encontra nessa ressurreição e exaltação de Cristo por Deus. Veja no versículo 18 que o Espírito Santo, por meio de Paulo, ora para que os olhos dos efésios possam ser abertos, seus espíritos, para estas verdades. Ele queria que todas as igrejas, todos os crentes, fossem iluminados. A autoridade do crente, entretanto, não é levada em consideração por muitos cristãos. De fato, a maioria das igrejas nem mesmo sabe que o crente possui tal autoridade. Você nunca vai entender a autoridade do crente apenas pelo intelecto. É necessário que haja revelação espiritual. Você deve crer nela pela fé. Efésios 2, 1 a 7. 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No verso 1 lemos: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui o Espírito Santo está dizendo através de Paulo, de acordo com a atuação da força do seu poder quando ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos e a você, quando você estava morto. Veja, o mesmo verbo em Efésios 1:20 que expressa a revivificação de Cristo dentre os mortos, expressa a revivificação de seu povo em Efésios 2:1. Em outras palavras, o ato de Deus que levantou a Cristo dentre os mortos também levantou o seu corpo, na mente de Deus. Quando Jesus ressuscitou, nós também fomos ressuscitados dentre os mortos. Já no capítulo 2 lemos: Estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículos 5 e 6. Esta passagem trata da concessão dessa autoridade. Note que a cabeça, Cristo, e o corpo, a Igreja, foram ressuscitados juntos. Além disso, esta autoridade não foi conferida somente à cabeça, mas também ao corpo, pois a cabeça e o corpo são um. Quando se pensa numa pessoa, pensa-se na cabeça e no corpo como um todo. Até onde é do meu conhecimento, as igrejas creem que fomos ressuscitados juntamente com Cristo, porque não creem que nos cabe o direito de nos assentar juntamente com Ele. Se parte desse verso é verdade, por que não todo o verso? Se nós como uma igreja obtivermos a revelação de que somos Cristo, nos ergueremos e faremos as obras de Cristo. Até agora, as estamos fazendo somente de modo limitado. Quando percebermos que a autoridade que pertence a Cristo também pertence aos membros individuais do corpo de Cristo e está à disposição de todos nós, nossas vidas serão revolucionadas. E Coríntios 12, 14,27. 12. Porque, assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, somos Cristo, Ele é chamado o corpo, que é a Igreja, Cristo. 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Louvado seja o nome do Senhor, somos o corpo de Cristo. E Coríntios 6 e 14, 15. 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. 15. E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel como o infiel? O crente é chamado de justiça e o incrédulo é chamado de iniquidade. O crente é chamado de luz e o incrédulo, trevas. O crente é chamado de Cristo e o incrédulo, Belial, assentados com Cristo. 1 Coríntios 6 e 17 diz: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Somos um com Cristo, somos Cristo. Estamos sentados à destra da majestade nas alturas. Todas as coisas foram postas debaixo de nossos pés. Nosso problema é que temos pregado uma religião de cruz sendo que precisamos pregar uma religião de trono. Quero dizer com isso que muitos pensam que o que deles se espera é que permaneçam na cruz. Alguns receberam o batismo com o Espírito Santo, voltaram para a cruz e aí têm permanecido desde então. Cantamos, junto à cruz, junto à cruz. Sim, precisamos vir até a cruz para a nossa salvação, mas não temos que permanecer lá. Prossigamos para o Pentecostes, a ascensão e o trono. Na verdade, a cruz é um lugar de derrota, ao passo que a ressurreição é um lugar de triunfo. Quando se prega a cruz, está se pregando morte e deixa-se o povo na morte. Morremos, sim, mas ressuscitamos com Cristo. Estamos assentados com Ele. Essa é a nossa posição atual. Estamos assentados com Cristo no lugar de autoridade, nos lugares celestiais. Muitos crentes ignoram completamente a autoridade daquele que crê.
De fato, eles não creem que tenhamos alguma autoridade, creem que mal podem contar com a salvação e que têm que passar por esta vida sendo dominados pelo diabo, enquanto habitam na rua dos inválidos. Exaltam desta forma mais ao diabo do que a Deus. Precisamos ser libertos da escravidão da morte e andarmos em novidade de vida. Não estamos na cruz. Morremos com Cristo, mas fomos ressuscitados juntamente com Ele. Glória a Deus. Aprenda como ocupar seu lugar de autoridade. A destra do trono de Deus é o centro do poder do universo inteiro. O exercício do poder do trono foi entregue ao Senhor ressuscitado. Sabemos que Cristo, com seu corpo físico ressuscitado, está lá em plena posse de seus direitos, aguardando o tempo do Pai, quando seus inimigos serão postos sob os seus pés. Hebreus 1:13 diz: Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A elevação do povo de Cristo com Ele nas alturas claramente aponta para o fato de que estamos sentados com Ele, compartilhando não somente de seu trono mas também de sua autoridade. Essa autoridade nos pertence. Não me admiro de Paulo ter dito, escrevendo aos Romanos: se pela ofensa espiritual, de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Algumas versões dizem, reinarão como reis em vida. Será que só vamos reinar quando chegarmos ao céu? Não, vamos reinar como reis em vida através de Jesus Cristo. Isto é autoridade, não é mesmo? Não importa o que dissesse o rei, seria lei, ele era a autoridade máxima. Compartilhamos da autoridade que o trono de Cristo representa. Alguns têm exercido um pouco mais de autoridade sobre os poderes do ar que outros, porque têm um pouco mais de compreensão espiritual, mas Deus quer que todos nós tenhamos essa mesma compreensão espiritual, mantendo o equilíbrio. O Espírito Santo pediu ao Pai por meio de Paulo que todos pudéssemos ter sabedoria, entendimento e autoridade sobre os poderes demoníacos e os problemas que criam através de sua constante manipulação das mentes dos homens. Parece ser a coisa mais difícil do mundo a igreja manter-se equilibrada. Você pode tomar qualquer assunto, inclusive a autoridade do crente, e esgotá-lo ao ponto máximo e, então, prejuízo e falta de benção é o que se terá. Nos Estados Unidos, um homem cujo apelido era Pai Divino tinha sido salvo e cheio com o Espírito Santo. Esta fora uma experiência autêntica em sua vida. Então começou a estudar estas mesmas escrituras que temos estudado. Ele raciocinou: se estamos em Cristo, então eu sou Cristo. Cristo é Deus, então eu sou Deus. Ele fundou uma seita que se tornou muito popular. O povo lhe prestava adoração. É fácil cair nas valas laterais da estrada, a vala do excesso, do entusiasmo descomedido e do fanatismo. Caminhemos pelo meio da estrada e mantenhamos o equilíbrio. John Alexander Dowie, um escocês que recebeu uma revelação sobre cura divina, enquanto exercia seu ministério no final do século passado na Austrália, atravessou o oceano por muitas vezes durante sua vida. Ele enfrentou muitas tempestades, mas todas as vezes fazia o mesmo que Jesus, repreendia a tempestade e ela sempre cessava. Não deveríamos ficar admirados com isso, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:12. Alguém perguntará o que serão maiores obras. Bem, vamos realizar primeiro as obras que Jesus fez e só então pensemos nas obras maiores. Jesus não disse que apenas uns poucos escolhidos fariam essas obras. Ele disse que aqueles que creem nele as fariam. À medida que estudarmos o que a palavra de Deus ensina e educarmos nosso espírito acerca da autoridade do crente, creio, seremos habilitados a andar nesta grande verdade mais e mais.